Professor, então, contextualizando aquilo que o professor terminou de falar, me veio uma questão, e eu sou educador financeiro pela Sim. DSOP, né, onde trabalha a parte comportamental, hoje uma empresa, né, eu diria assim, a única no Brasil que tem condições, eu diria assim, de resgatar essa questão do nosso querido irmão Reinaldo Domingos. Olha só. Mas olha que interessante, falando em ferramentas, a qual nós vamos levar para empresas, a educação financeira, que é inclusive uma demanda, né, que veio do bem-estar dessa Sim, pesquisa, a sim. educação financeira, hoje nós não temos. Não Olha que existe interessante. hoje, a não ser a DSOP, né, a DACOP, e olha Uhum. que interessante, é uma ferramenta muito simples, professor. Mas eu sempre falo com os É empresários mesmo. no seguinte sentido, e que nunca se deram conta. E as Perfeito. estatísticas estão aí. Mais de Perfeito. 80% das famílias estão endividadas. Ou seja, a partir do momento em que eu entro numa empresa, eu pergunto para o empresário, você já parou para pensar como está a educação financeira da sua empresa? Ou melhor, eu questiono o seguinte, você sabe me dizer quantos endividados, super endividados, equilibrados existem? Ele fica perdido. E Verdade. nesta hora, professor, a gente mostra um dado estatístico da qual eu já tive oportunidade, Sim. inclusive, de trabalhar numa grande multinacional, onde fomos chamados, né, a DSOP foi chamada para exatamente trazer à tona isso em nível Brasil, porque eles estavam com um nível de endividamento Fundamento. exacerbado e eles não sabiam o que fazer. Então, primeiro nós Perfeito. fizemos o quê? Um levantamento. De que forma? Através de ferramentas, de uma forma muito sutil, a gente levantou quantos superendividados tem, quantos endividados equilibrados eu tenho investidores. Ou seja, através desse momento eu chego lá na empresa e digo, olha, na sua empresa, desses 100 funcionários, por exemplo, olha, 25 estão superendividados, 30 estão endividados, 20 estão equilibrados, somente 5 estão investidores. Uhum. Quando a gente vai fazer essa colocação para o cliente, ele chega É um susto, né? aí a gente faz essa pergunta. Agora, a partir desse momento em que esse super endividado, esse endividado, esse equilibrado, ele entra na empresa, ele sai da sua casa, entra na empresa, bota o pé na empresa. Pergunto para o senhor, ele estará pensando na empresa ou está pensando na dívida dele? E aqui Pois entra. é. Pois Então, é. professor, isso é algo que nós precisamos também, eu diria assim, resgatar. É difícil mensurar, mas a partir do momento que eu entendo que existe uma estatística que mostra que mais de 75% das pessoas estão endividadas, é óbvio que essas pessoas estarão dentro das empresas. É óbvio que Perfeito. essa pessoa estará, na verdade, comprometendo o resultado da empresa. Uhum. É óbvio que essa pessoa poderá, inclusive, trazer acidentes, dependendo do grau, né, de periculosidade que essa empresa tem, qualquer descuido. Então, vejo que a educação financeira é só um exemplo, né, dentro daquele bem-estar Sim, que sim. extrapola todo esse cenário. Perfeito. Então, vejo como importante, mais uma vez, trazer, né, e eu acredito que a análise emocional, ela Uhum. tem uma base para explicar exatamente essa falta de educação financeira. Volto de novo lá. Ou seja, se eu tenho falta de educação financeira, né, se eu tenho excesso de gastos, é porque eu tenho algumas emoções que estão aí meio que desequilibradas, provocando isso. Não sei se eu estou Perfeito. errado, professor. Gostaria que o professor também falasse um pouco dentro dessa área, porque Sim, é algo muito sério dentro das sim, empresas, algo que está chamando a atenção sim, também sim. a parte da educação financeira. Professor, o que o senhor teria a dizer sobre isso? Ou seja, Perfeito. tem fundamento isso que eu estou dizendo? Sim, total fundamento, Mário. Muito bom, muito bom. E quando usamos análise emocional e algumas ferramentas, conseguimos mapear, olha aí, lembra o conceito de análise emocional, né? Mapear os processos emocionais funcionantes. Então, dentro dessa perspectiva, nós conseguimos mensurar, identificar e aferir que ou quais emoções estão conectadas com as áreas da vida de uma pessoa. Então, vai estar lá saúde, profissão, familiar, relacionamento, financeira, entra a educação financeira, que deve ser um dos pilares que a análise emocional vai sim investir nisso, não tenha dúvida, para trabalhar todo esse conceito para ajudar essas pessoas. Então,
De novo, isso é um processo de humanização. Quando a organização enxerga o seu colaborador como um ser humano de fato que ele o é, ela começa a entender que este ser humano é integral. E se eu quero que esse ser humano colabore com a minha organização de uma forma efetiva, eu preciso dar a ele instrumentos necessários para ajudá-lo. Aquilo que eu já falei aqui na nossa conversa. E o ser humano carrega informações equivocadas desde o ventre da mamãe, passando pela sua infância. Então, é a ter uma ingenuidade, uma organização acreditar, olha só, que o problema é só do colaborador, que ele que resolva, que isso não tem a ver com a nossa empresa. Isso chega a ser, de fato, uma ingenuidade, ao entender que o ser humano é integral, ele estará ali de corpo, alma, mente e emoção. A exemplo do coach que nós falamos, hoje, como está muito difundida essa questão de educação financeira, da mesma forma, é o princípio básico. Sim. O educador financeiro, ele precisa se apoderar, digamos assim, também dessa questão da análise emocional, para ele poder entender, já que a falta de educação financeira, ela é toda emoção. Então, eu preciso, no mínimo, conhecer quais emoções, né? O que está acontecendo com essa pessoa, para que eu possa, na verdade, também levá-lo para o plano B. Porque eu entendo que se eu tenho problemas financeiros, é porque eu tenho um problema que está lá relacionado ao passado. E que, na verdade, são as emoções. Então, não sei se está certo, professor, mas como nós falamos, a base de tudo são as emoções. Então, eu preciso resgatar, eu preciso conhecer, eu preciso entender essas emoções para que eu possa entender melhor esse meu cliente, né, para que ele possa ter uma consciência, porque eu falar para ele que ele precisa economizar, ele sabe disso, concorda? Então, que ele precisa ter uma reserva estratégica para o futuro, ele sabe disso. Que ele precisa guardar por uma aposentadoria, ele sabe disso. Que ele vai viver mais, que o INSS não vai mais dar sustentabilidade, tudo isso as pessoas sabem. A pergunta é, por que elas não estão fazendo? Então, eu vejo que dentro desse princípio, professor, o resgate, ou seja, fazer com que ele traga à tona essas emoções, é uma forma, eu diria assim, mais assertiva, né, se eu posso dizer isso, no sentido de ele poder, então, trilhar essa nova realidade. É isso, professor? Exatamente isso. Porque o educador ele precisa também ter essa base, né? Isso, olha só que interessante. Senão o educador comete o mesmo equívoco do coach. Então, se o educador financeiro, que no seu caso, certamente você tem uma excelente metodologia para aplicar, mas se você for aplicar isso numa pessoa, acreditando que ela está ali capaz de assimilar tudo aquilo, de uma forma instantânea, espontânea, isso é outro equívoco. Qual o histórico emocional dessa pessoa? Quais são os marcadores emocionais dessa pessoa? Quais são as trilhas emocionais dessa pessoa? Então, claro, aqui apresentando a análise emocional, antes de aplicar a sua estratégia de metodologia da educação financeira, aplica essa análise emocional para entender esse indivíduo de forma integral e aí conseguir impactá-lo adequadamente.